Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo e diz respeito a você, candidato da rede estadual, que está participando do processo de convocação ou contratação. Você que já pegou vaga, teve aí o aceite de vaga, está mandando a documentação em formato .pdf para os e-mails cadastrados no edital, pessoal. Nesses editais publicados no site da Secretaria de Educação, aquele controle quadro pessoal.educacão.mg.gov.br/divulgacão. Você clica nesse link aí, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para a página de escolhas de vagas, onde nós temos lá os editais com todas as vagas para você que não pegou vaga ainda na rede estadual. Mas hoje eu quero chamar a atenção de um fato que aconteceu, inclusive vou contar aqui uma história que aconteceu na nossa instituição de ensino e vale a pena a gente discutir esse assunto por ser extremamente importante. O aceite de vaga e o cuidado que tanto o diretor quanto o candidato, muito especialmente o candidato, tem que ter na escolha de vagas no processo 2021. Essa é a instrução complementar número 6 da SEE-SGP Gabinete, esse importante documento que é uma instrução complementar para o processo online de contratação temporária e convocação em 2021 da Secretaria de Estado de Educação, documento recente, como todo documento da Secretaria, que tem sempre enviado os memorandos circulares, essas instruções complementares. Ano passado era memorando, agora esse ano instrução complementar uma atrás da outra. E essa aí, recentemente publicada, 23 de março de 2021, e vai tratar e levar em consideração vários aspectos. A questão da onda roxa, que as escolas estão fechadas, questão da biossegurança sanitária e epidemiológica, tem a questão também dos procedimentos que precisam ser revistos e atualizados tempestivamente diante dessas orientações sanitárias, e também tem as orientações da Resolução 4498, que eu vou citar aqui inclusive nesse vídeo, as instruções complementares e demais orientações diante da necessidade de diretrizes adicionais, tanto para o servidor contratado, a ASB, ATB, o analista da educação, quanto também os convocados em 2021, que aí no caso especialista, professor, né, e também o inspetor de escola. Presta atenção porque a secretaria vai dar algumas orientações aí. Primeira coisa é a caracterização de exercício do candidato. Essa apresentação virtual de candidatos no processo de contratação temporária e convocação, em substituição à apresentação presencial em função de toda essa situação que foi passada no slide anterior, os candidatos que participaram do processo de contratação temporária, convocação, tiveram os documentos e terão os documentos aprovados e aceitaram a vaga, passaram a compor o quadro da unidade de ensino, a SRE, sendo considerados contratados ou convocados nos termos da resolução. Quando você tem o QI preenchido ali no SISADP pelo diretor da escola, é gerado automaticamente um contrato, no caso da contratação de ASB, ATB, do analista, fisioterapeuta, e também nós temos uma outra situação no caso do convocado, que é o termo de aceite de vaga, né? Termo de convocação, e também o QI, que é o contrato. Presta atenção nessa situação aqui, que o candidato, ao fazer o aceite da vaga, então é muito importante que o diretor e que o candidato, antes de encaminhar o e-mail participando desse processo de designação, porque está acontecendo um problema muito sério, que é o seguinte, pessoal, tem que passar para vocês. A gente publica o edital, os candidatos mandam e-mails de Minas Gerais inteira, os e-mails estão chegando de lugares distantes, né, de outras cidades. Teófilo Otoni, eu recebi aqui para participar do processo. É proibido? Não é. A pessoa fez a inscrição, não há problema nenhum. Então, ela está mandando os e-mails, querendo participar do processo. Tem casos também de servidor que não é inscrito, é habilitado, está mandando e-mail. E aí, muitos candidatos estão querendo pegar os cargos vagos porque querem um contrato estável, pelo menos até o final do ano. E essas vagas em substituição, elas estão sendo dificilmente ocupadas, tá, pessoal? Eu estou mesmo com
um caso de uma vaga em substituição que é de poucos dias e não quer, nenhum candidato quer. Aí o resultado demora a aparecer, porque a gente tem que divulgar a ata, a lista de classificação dos candidatos que mandaram o e-mail, e esse documento, esse preenchimento, fica difícil de sair, exatamente pelo fato dos candidatos não querem, né, queimar ali uma admissão. Vou falar queimar uma admissão, mas vou dizer no bom sentido, né, utilizar aquela admissão. Eles poderiam pegar um cargo vago ou um cargo maior, com um prazo maior, e eles não querem usar para uma substituição. Então você tem que chamar candidato por candidato, mandar e-mail para eles. Às vezes os candidatos não mandam telefone, então é importante que nós diretores também coloquemos lá, e vocês também coloquem nos e-mails que são encaminhados para os editais, para as escolas, o telefone de contato, para que a gente possa imediatamente entrar em contato e chamar o servidor, o candidato, para ocupar a vaga. Mas o que está acontecendo é que manda e-mail com documentação para a escola. A documentação muitas vezes ela está completa, tudo direitinho, mas o candidato não mandou um telefone, então fica difícil de falar. E você manda o e-mail, tem que aguardar um prazo, situação que muitas vezes está demorando demais o processo. E aí o que acontece? O candidato muitas vezes demorou mais de 24 horas ali, ou até 24 horas, mas ele não quer a vaga porque ele já pegou em outra escola. Então você vai acompanhando a lista de classificação ali, não quero, e fica difícil ocupar a vaga em substituição. Isso tem acontecido. Mas atenção para essa informação aqui, ó. O candidato, ao fazer o aceite da vaga, e diante do registrado em ata, mesmo em modo virtual, pessoal, possibilitados pela autoridade responsável pelos meios de comunicação proporcionadas, pelas tecnologias de informação e comunicação, caracteriza a formalização do contrato. Então, você manda um e-mail para a escola, quer pegar aquela vaga, você é classificado, já deu aceite da vaga, preencheu o QI, já era, está contratado. É bom e é ruim, e eu vou contar depois uma experiência que eu tive aí, muito ruim, muito negativa. O candidato que não entrar em exercício no dia determinado, você aceita a vaga ali sem pensar muito, não acompanha a questão do turno. Eu vou contar o caso agora. Uma candidata pegou designação na nossa escola, ela mandou o e-mail, o turno era para a tarde, ela já tinha pego uma escola em outra superintendência, outra regional, né? E ela concorreu ali para a metropolitana X, e no entanto ela aceitou a vaga, mas quando ela percebeu estava chocando com o turno. Então nesse caso, olha aí pessoal, se o servidor não entrar em exercício, tem penalidade, tá pessoal? Fica atento nisso aí, olha aí, ó. O candidato que não entrar em exercício no dia determinado estará sujeito à dispensa de ofício em conformidade com o inciso 9 do artigo 35 da resolução 4498, independente da assinatura do QI, tá? E do contrato temporário. Ah, mas eu não assinei o contrato, então não tem punição. Tem sim. E o termo de convocação, que seriam regularizados no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de início do exercício do candidato. Então, ficar atento nisso aí. O candidato que após assumir o exercício se negar a assinar na data determinada pela direção da unidade escolar os documentos indispensáveis à finalização do processo de contratação temporária e convocação, independente da assinatura do QI e do contrato temporário ou termo de convocação, estará sujeito às disposições da Resolução 4498/2021 e orientações complementares da Secretaria de Educação. Então olha lá, ó, inserção dos dados dos servidores do SISADP. Os candidatos que lograram a vaga no processo de contratação temporária e convocação, eles têm os dados registrados no SISADP. Serão impressos os QIs, né, que é o quadro informativo, o contrato temporário e o termo de convocação para assinatura. Lembrando que a partir desse momento, 30 dias para assinar esse documento. Não tem condições do servidor comparecer à escola, tem que buscar outras estratégias aí, previstas inclusive nas instruções complementares. E vamos falar o seguinte, se o servidor não entrar em exercício, né, ele pega lá o QI, o QI é preenchido, já considera ali o aceito da vaga. O que acontece, pessoal? Olha lá, ó, os candidatos que não entraram em exercício no dia determinado e que deram aceite da vaga, registrados em ata, terão os dados inseridos no QI de inclusão da contratação e ou convocação e do contrato temporário e o termo de convocação. Posteriormente será incluída a dispensa, quando for o caso,
no Código 10.107, dispensa por não assumir o exercício no dia determinado, para convocação, tá, pessoal? No caso de contratação, é outro código, é 75.026, mas é a mesma coisa, tá? E a punição, ela é terrível. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá na resolução 4498, que é dispensa por não entrar em exercício. Olha o que diz o artigo 27. Após aceitar a vaga, o quadro informativo, cargo, função, QI e o contrato temporário ou termo de convocação, quando for o caso, emitidos pela resolução 4498, tá, pessoal, deverão ser conferidos e assinados pelo servidor e a chefia imediata e pelo analista da educação. Tá? A data de início da contratação temporária, da convocação, o pessoal pergunta quando é que começa, deve corresponder ao primeiro dia de exercício do servidor. A chefia imediata poderá dispensar de ofício o servidor que, depois de aceitar a vaga, falou ali, conversou, falou não, aceita a vaga, preencheu o QI, não comparecer no dia determinado para assumir o exercício. Agora olha aí a punição, ó. O servidor dispensado de ofício pelo motivo previsto no parágrafo 2º desse artigo só poderá ser novamente contratado, convocado para a unidade de exercício, ou SRE, no caso do analista, decorrido o prazo de 90 dias da dispensa, hein, pessoal? E a resolução 4498 também trata sobre a dispensa pedido, tá? Só que tem uma observação no parágrafo único que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos ler primeiro o artigo 34. O contratado temporário convocado dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado convocado depois de decorrido o prazo de 30 dias em qualquer função. Então presta atenção nisso aí, tá? E no parágrafo único ele somente poderá solicitar dispensa se ele tiver entrado em exercício. Então essa chamada de atenção é importante, tá? Ah, mas eu não assinei o documento, não tem problema. 2 pessoas assinam lá como testemunha, ó, na ausência da assinatura do servidor. Ressalta-se que o QI não assinado pelo servidor na data determinada, nas situações estabelecidas nessa instrução, não serão incluídos no SISAP para setor de pagamento, tá, pessoal? Para efeito de pagamento. Alerta também que o servidor incluído na hipótese prevista no artigo 35 da resolução SE 4498 serão impedidos pelo SISADP e só poderá ser novamente contratado temporário convocado decorrido do prazo estabelecido. Tá, esse caso aqui está muito genérico, né? Então a gente vai, na verdade, destrinchar, porque a resolução 4498 tem situações em que existe a punição e não existe a punição. Vamos analisar os casos que não tem punição para o servidor, apesar de que perder a vaga já é uma punição, né? Olha aí, reduz o número de matrículas, turmas, turno ou dos setores de inspeção escolar. Provimento do cargo, movimentação e remanejamento de servidor efetivo. Você chega lá na escola, pegou designação, mas chega um servidor efetivo. Isso aconteceu muito agora no início desse processo, principalmente na primeira chamada, viu, pessoal? Aquela online. Teve servidor que foi designado, chegou na escola, convocado, né? E tinha lá um servidor efetivo. Na nossa escola aconteceu isso. O terceiro retorno do titular. Às vezes você está no cargo de substituição, um servidor está trabalhando em outro local, está afastado, ele retorna, acabou, tá? Ajustamento funcional retorna para a regência, retorno do titular, dispensado. Tem punição para o servidor? Não, é porque não é culpa dele, não é culpa do servidor que está convocado. Contratação temporária em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade do sistema. Quando é um problema do sistema, tá? Ó, teve um problema lá no sistema, não é erro do candidato, tranquilo, não tem punição para o servidor. Alteração da carga horária básica do professor efetivo, altera a carga horária básica dele, tem um regime básico, houve alteração, e aí teve que pegar aquelas aulas daquele servidor convocado. Então, pessoal, é dispensado, tá? Alteração da carga horária básica do professor convocado sem prejuízo das aulas assumidas por ele anteriormente. Isso é muito comum. Altera a carga horária básica do professor convocado sem prejuízo das aulas assumidas por ele anteriormente. Isso é muito comum quando, por exemplo, tem um aumento da carga horária. O servidor foi designado com 10, mas na escola tem 15. Aí você contrata o servidor, dispensa ele pelo código correto, pelo aumento de carga horária, e você recontrata ele, não gera edital, tá, pessoal? Porque vai ser preenchido pelo mesmo candidato, né? Sem prejuízo, como está falando aí, ó, das aulas assumidas por ele anteriormente. Mas pode haver também o contrário.
O servidor pegou 20 aulas, mas ele vai trabalhar com 15, tá? Então é importante estar passando essas informações para vocês. Requisição das aulas do professor efetivo habilitado no componente curricular específico quando assumidos por professor convocado não habilitado. Também essa possibilidade. Agora, existem os cargos que é caso de punição do servidor. Contratação temporária, convocação de desacordo com a legislação vigente, quando a responsabilidade é do servidor. Não assumiu o exercício no dia determinado. Balão de quantos dias, pessoal? 90 dias. Faltas no mês, em número superior a 10% de sua carga horária mensal de trabalho, excetuadas, claro, as faltas motivadas por licença denegada. O servidor tirou uma licença, não conta como falta. Desempenho insatisfatório que não recomende a permanência. Fica atento aí que essa questão muito do código de ética, tá, pessoal? São informações gerais e importantes que eu gostaria de passar para todos vocês nesse momento, tá? Fica atento aí, porque se eu tiver mais instruções eu passo. Então, quando o candidato for pegar uma vaga na rede estadual, gente, fica atento, tá? Antes de preencher o QI, também recomendo aos diretores perguntar ao candidato se ele aceita a vaga, registrar isso formalmente, pedir por e-mail, entendeu? Mandar o formulário aceite de vaga, registrar em ata para também não ter problema aí, tá? Mas o candidato, quando manda um e-mail para uma escola, quer participar de um processo, né, fica atento, porque às vezes ele comete algum erro, é designado em desacordo, não pode entrar em exercício, ou então existem situações também que o candidato pega, mas não pode entrar em exercício por motivo de força maior, algum problema particular. 90 dias de balão. E no caso de dispensa a pedido, repito, você tem que ter entrado em exercício, aí você faz o pedido, é dispensado e cumpre o balão de 30 dias. Pessoal, mais informações eu passo para vocês aqui. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Um grande abraço para você, fique em paz e que Deus te abençoe.